Bom dia, irmãos. Vamos responder mais uma pergunta dos irmãos, hoje sábado de aleluia, um pouquinho mais tarde, mas vamos continuar o nosso projeto de marcar esse mês de escola bíblica dominical. E agradeço o irmão Marcelo que está ali coletando essas perguntas e mandando para mim. Então eu não sei quem é que está mandando, ele sabe, tá? Mas vamos lá. A pergunta é: quando vai acontecer o arrebatamento? Antes ou depois da grande tribulação? E tem pano para manga aí para a gente falar bastante coisa sobre isso. Primeiro, os irmãos sabem, e eu preciso dizer, que existem escolas de interpretação diferente e a nossa doutrina ela não fecha a questão quanto a isso, não é? Então, o que eu falo aqui é uma visão pessoal, né? E vou tentar responder da melhor maneira possível. Se restar dúvida, aí manda mais perguntas, a gente tenta dirimir, tá bom? Primeiro eu preciso responder se haverá uma tribulação de fato nesses moldes que nós pensamos. Porque a opinião majoritária é de que a tribulação são 7 anos de uma grande tormenta que virá sobre a terra, precedendo então a inauguração do reino milenar de Cristo. Há escolas então que vão olhar inclusive para esse milênio como sendo algo simbólico, dizendo que Jesus já reina em nossos corações e o milênio é apenas uma menção simbólica, Apocalipse capítulo 20. Há escolas que vão dizer que o milênio já acontece através da igreja e há escolas que são aquelas que aquele que é mais tem mais adeptos, né? São os pré-milenistas. Eles advogam que Jesus voltará e inaugurará um reino milenar aqui na Terra com os homens. E aí, nessa escola é que também se diverge a opinião sobre como se dará essa segunda vinda. Aqueles que defendem que Jesus virá uma primeira vez em segredo para levar sua igreja aos ares e preservá-las de um período de tormenta que está lá descrito por Jesus em Mateus 24, e Jesus diz: ai das grávidas naqueles dias. E ele diz que a gente deve orar para que nossa fuga não se desse no sábado ou num dia de festa, de lua nova, que seria um dia de muita dificuldade, não é? Então Jesus estava dizendo que não restaria pedra sobre pedra e seria realmente um período muito difícil. Mateus 24 tem essa profecia que ali se enquadra no que seria essa tribulação como nunca veio em toda a terra. E então há aqueles que entendem que nós seremos libertos, levados da terra antes disso acontecer. Há aqueles que entendem que nós seremos levados após, para inaugurar com Jesus um reino que vem de cima para baixo. Tá? Entendo que nem antes nem depois, mas no meio. E digo por quê. Primeiramente, eu preciso esclarecer aos irmãos que a menção de que o arrebatamento seria uma bênção, ela é relativamente nova, porque aos que ouviam de Jesus a profecia, falando assim: quando estiverem dois no campo, um será tomado, tiverem dois numa cama, um será tomado. A primeira ideia que se tinha era que o que foi tomado é que foi castigado. E o que ficou é o que foi salvo. Isso porque remete àquelas invasões dos povos assírios, babilônicos, quando eles entraram em Jerusalém e eles tomaram cativos algumas pessoas. Então, quem é levado é quem realmente está sendo punido. E quem fica é quem foi preservado e salvo. Essa é a primeira leitura. Mas o Espírito Santo nos conduz a uma leitura, e eu acredito nisso, de compreender que arrebatado é a mesma menção que Paulo usa, dizendo aos Tessalonicenses que nós seremos levados para o encontro com o Senhor nos ares. Então, isso posto, agora nós podemos pensar que sim, acontecerá um arrebatamento em que a igreja será levada para os ares. E quando isso se dará? Ora, Paulo mesmo explica isso. Ele fala de que virá um momento de sofrimento e ele fala que virá então o homem do pecado, restando apenas que seja tirado o que o detém para que ele seja manifesto como o homem da iniquidade. Este homem do pecado é mais um anticristo de tantos anticristos que tem na história, e João fala isso.
são muitos anticristos, mas virá um anticristo, aquele que é a besta. Ele virá, então a igreja o reconhecerá e a igreja passará a denunciar os seus crimes, a denunciar os seus pecados. A igreja tem o seu movimento profético. Então a igreja será perseguida, mas durante 3 anos e meio, ou seja, metade da grande tribulação. E eu nem disse, preciso dizer aqui nesse vídeo, porque tem gente que acha que não é 7 anos, que é 40 anos, como tem gente que acha que é um termo simbólico a tribulação. Tribulação, lembrando, é aquele movimento que se faz com o trigo para tirar dele a sua semente. Então chacoalha a palha do trigo, bate para soltar o trigo. Então é um momento de sofrimento. Então a igreja participa desses 3 anos e meio. E entendo isso ser isso porque essa é a razão do texto escrito. Ele é útil para nós. Porque se a igreja fosse retirada no momento da grande tribulação, qual seria a utilidade do texto que fala da grande tribulação? Ele seria útil para quem? Para quem não crê? Então, é por isso que a igreja tem essa revelação e a igreja participa da grande tribulação. Todavia, como diz a palavra, restando apenas ser tirado que já o detém o anticristo, em determinado momento, que, entendo, ser a metade, a igreja é tirada. E a igreja que detém o avanço do ministério da iniquidade. A igreja, ela é o sal da terra, disse Jesus. Então, por causa da igreja, não avança o mal. E por causa da igreja, esses dias serão abreviados. Serão abreviados não no sentido de que lá no final é que vai ser contido, mas sim que o início da iniquidade, desse período de tribulação, seria tão intenso assim que o anticristo se manifestasse. Mas por causa da igreja, esse período é atenuado. E então, na metade, aí o texto diz que será revelado o iníquo, ou seja, sempre esteve lá, mas ele será revelado. E aí o mundo vai ver realmente todos aqueles males que estão profetizados e aquele sofrimento tal. Então Jesus nos arrebata e depois dos 3 anos e meio ele desce com sua igreja para derrotar o inimigo o anticristo com o sopro de sua boca e inaugurar o seu reino milenar aqui. Espero ter respondido. Se restar mais alguma dúvida, manda lá para o irmão Marcelo, tá bom?